Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano aqui para mais uma aula, né, do PET número 1 de 2021, dos nonos anos, né? Nós estamos entrando agora na semana número 4. Esse PET número 1, como já foi falado nas outras semanas, é um PET revisional. Então nós estamos revisando algumas das matérias mais importantes que vocês viram lá no oitavo ano, no ano passado, certo? Já falamos aí sobre algumas revoluções, falamos sobre o processo de independência da América Espanhola na aula passada, e agora vamos falar sobre o processo de independência do Brasil, né? Então vamos ver quais foram os antecedentes, né, à independência brasileira, né, como que tudo foi levando lá à independência, ao processo de independência em si. Tá? Então esse é o assunto da nossa aula de hoje. Sem demora, vamos lá para os slides. Então tá lá, o tema da aula de hoje é o processo de independência do Brasil. Tá? E o quadro que eu coloquei ali para ilustrar é o quadro que inclusive está no pet de vocês lá, o quadro do Pedro Américo. Tá? Ele foi pintado posteriormente ao acontecimento em si, né, a independência em si, lá em 1822, mas é uma forma de idealizar esse momento, né, de criar ali um ideal aí, né, de um momento heróico, de um momento de fundação ali da pátria brasileira. Tá? Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre os antecedentes, né, o que levou à independência brasileira. Né? Se vocês lembrarem, desde o início da colonização, o Brasil, né, era uma colônia de Portugal. Né? E aí, depois da Revolução Francesa, que nós estudamos aqui nas nossas aulas revisionais também, né, o Napoleão Bonaparte ele assume lá o governo da França, né, ele vira lá um imperador, né, da França. E nesse império ele começa a invadir outros territórios, a expandir ali o seu domínio pela Europa, e aí ele bate de frente com a Inglaterra. A Inglaterra era um grande parceiro comercial de Portugal, né, no período, e ao tentar vencer a Inglaterra, o Napoleão Bonaparte, que não consegue vencer pelo mar, tenta vencer pela guerra, né? Porque a marinha inglesa era muito boa nas batalhas ali. Ele tenta fazer um bloqueio econômico, né? Chamado de bloqueio continental. E ele fala que todos os países da Europa deveriam parar de comercializar com a Inglaterra, caso contrário seriam invadidos por tropas napoleônicas, tá? Tropas do Napoleão, do Império Francês. A Inglaterra era um grande parceiro comercial de Portugal. Então Portugal não atende aí a esse bloqueio continental, continua fazendo trocas comerciais com a Inglaterra e por isso vai ser invadida lá por tropas napoleônicas. Só que o rei, né, o Dom João VI, né, na verdade ele era o príncipe regente de Portugal ainda, ele não era o rei ainda, tá? A rainha era a mãe dele, a Dona Maria. Ele resolve, então ele organiza tudo para transferir a capital do Império Português de Lisboa, lá de Portugal, para a América, aqui para o Rio de Janeiro. Né? Então a corte, a família real toda se transfere em 1808 para o Rio de Janeiro. Tá? E aí essa instalação da corte aqui transforma o Rio de Janeiro e o território brasileiro como um todo. Né? A gente vai ter um desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente vai ter as elites brasileiras ali se aproximando, ali, mas estando fisicamente próximas do rei, participando das cerimônias, né? E a gente vai ter uma formação aí de uma elite brasileira ali, né, ligada ali mais próxima do rei, né, os grandes proprietários rurais, os grandes fazendeiros, né, os grandes comerciantes. Aí a gente tem essa formação de uma elite nacional ali, né, que aos pouquinhos vai começar a ter seus interesses, tá? Mas o que acontece antes de tudo isso? Né? Quando o rei, né, a coroa portuguesa está instalada no Rio de Janeiro, em 1815 o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Né? Então o Brasil oficialmente deixa de ser uma colônia e agora ele é um Reino Unido. Ele está em igualdade ali de condições com Portugal e Algarves, que é o sul de Portugal ali, né? Ele não é mais um território dependente, né? Ele não é mais um território que para ser colonizado, tá? E aí surge então essa elite nacional ali com seus interesses próprios que vai se fortalecendo, eles vão crescendo, né? Esses grandes comerciantes, principalmente os grandes fazendeiros, principalmente vão se tornar ali parte, os grandes proprietários de terra, né? Vão se tornar essa elite nacional com seus interesses próprios. E aí acontece o seguinte, né? Essa família real está aqui e tal. O pessoal lá depois que Napoleão, as tropas de Napoleão são expulsas de Portugal, com a ajuda dos ingleses também, os portugueses começam a falar assim, ó, família real,
bora para cá, vamos voltar, né? Vocês podem voltar para cá. E aí eles começam a fazer exigências de que a família real voltasse para Portugal, tá? Que ela estava ainda estabelecida aqui no Rio de Janeiro. E aí tem uma revolução na cidade do Porto, tá? Chamada de Revolução Liberal do Porto, influenciada também por aquelas ideias iluministas, né? Que nós já falamos aqui. Essa Revolução Liberal do Porto vai passar a exigir a volta da família real para Portugal e vai transformar Portugal em uma monarquia constitucional. Vai fazer uma constituição para Portugal, então vai limitar o poder do rei, né? E vai ter uma mudança, então, influenciada aí por aqueles ideais iluministas, lá em Porto, em 1820, tá? E aí eles começam a exigir a volta de Dom João VI a Portugal, né? E aí ele volta para lá e deixa o filho dele aqui como regente, tá? O filho dele, Dom Pedro, fica aqui, o Dom João VI volta, o filho dele fica aqui. Essa imagem aí, ó, é a imagem da chegada da família real aqui no Rio de Janeiro. Percebam que a cidade do Rio de Janeiro ainda era uma cidade, uma vilazinha muito pequena, depois ela vai se transformar, ela vai se modernizar, né? Então, a partir da vinda da família real para cá, 1808, o Brasil como um todo, mas principalmente o Rio de Janeiro, se moderniza, né? Cresce, né? Vai se desenvolvendo, tem instalações de prédios públicos, de instituições aqui, né? Bibliotecas e tudo mais. E o Brasil deixa então, em 1815, a ser oficialmente uma colônia. Mas os portugueses, principalmente os comerciantes portugueses, não queriam isso, né? E aí lá na Revolução Liberal do Porto, né, eles fazem uma reunião para a eleição das cortes, em 1821, para eleger quem seriam os membros das cortes que iriam redigir a Constituição portuguesa, né, que iria limitar os poderes do rei e tal. E esses caras queriam também, principalmente os comerciantes portugueses, né, queriam que voltasse o pacto colonial, né, que é aquela condição de que o Brasil, enquanto era colônia ainda, só podia fazer comércio com Portugal. E aí os comerciantes portugueses ganhavam muito dinheiro nessa época, né, mas como o Brasil deixou de ser colônia, não tinha mais esse pacto colonial, né, e eles queriam essa recolonização, voltar o Brasil a essas condições, tá? Então, os comerciantes portugueses, né, as elites portuguesas ali que estavam fazendo parte dessas cortes aí, né, dessa reunião das cortes, tinham esse desejo para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente tinha as forças políticas se dividindo em duas, tá? O Partido Português, composto em sua maioria por militares portugueses, grandes comerciantes portugueses, funcionários públicos todos portugueses ali, aprovavam a política de recolonização do Brasil, né, e apoiavam lá as ideias que vinham lá de Portugal. Mas o Partido Brasileiro não queria isso. O Partido Brasileiro se dividia em dois, tá? A gente tinha a ala conservadora, a corrente conservadora e a corrente radical, tá? A corrente conservadora era aqueles grandes fazendeiros, aqueles grandes comerciantes, e eles defendiam a instalação que o Brasil rompesse laços com Portugal e a instalação aqui de uma monarquia constitucional, né? Uma monarquia, um reinado, né? Um reino com uma constituição também, né? Já a corrente radical não queria que o povo participasse do governo, a instalação de uma república, né? É claro que essa corrente radical a gente sabe que ela não teve o seu papel influente, ela não conseguiu participar desse processo de independência. Nós vamos ver que vai ser essa corrente conservadora aí, né, com essa instalação da monarquia que vai levar esse processo adiante, tá? Os membros do partido então brasileiro eles passam a incentivar o rompimento com Portugal, falam assim, ó, não queremos voltar a ser colônia, nós temos os nossos interesses aqui, estamos fazendo comércio, tal, estamos enriquecendo, estamos desenvolvendo, vamos romper laços com Portugal. E aí esse choque aí com a política lá das cortes portuguesas faz com que as cortes portuguesas passem a exigir a volta, inclusive, de Dom Pedro, né? Ô Dom Pedro, o que você está fazendo? Ele pode voltar aqui para Portugal e a tentativa de limitar os poderes dele. E aí o que vai acontecer? No dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro, ele tinha recebido ali um abaixo-assinado, né, que essas elites brasileiras conservadoras tinham passado, falando que não era para ele voltar, que é para ele permanecer no Brasil, que essas elites iam apoiar se ele ficasse aqui e tal. E aí temos o famoso dia do fico, onde ele sai ali, nessa ilustração mostra aí esse dia, né, a população lá esperando o que ia acontecer, né? E o Dom Pedro sai lá na varanda e anuncia, fala a seguinte frase, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico.
decidindo que ele não ia retornar para Portugal, que ele ia ficar aqui, né? Esse dia então ficou marcado como o Dia do Fico, aonde de fato, né, o Dom Pedro, né, e essas elites brasileiras estão falando que não era para voltar, que, né, que o Brasil que não tinha mais volta, né, que o Brasil, se continuasse essa pressão, ia chegar à independência. Em maio de 1822, teve um outro sinal aí de que o Brasil queria maior independência em relação a Portugal. O Dom Pedro vai editar um decreto falando que nenhuma lei portuguesa que fosse criada ia ter validade no Brasil, a não ser que ele autorizasse, né, que ele desse lá o cumpra-se. Né? Se ele não falasse o cumpra-se, não escrevesse lá o cumpra-se nas leis, essas leis vindas de Portugal para cá não teriam validade aqui no Brasil. Então, mostrando que o Brasil estava querendo se tornar ali independente de Portugal, romper laços com Portugal. Né? Tudo isso com o apoio das elites, claro. Tá? E aí, no dia 22 de agosto de 1822, as cortes portuguesas vão fazer um documento exigindo o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal e com algumas leis lá falando, tentando diminuir a autoridade, esse poder que Dom Pedro estava tendo cada vez maior aqui, né? Tentando literalmente cortar as asinhas ali de Dom Pedro, né, nessas ideias de independência aí. O Dom Pedro estava viajando, quando essa carta chega aqui no Brasil, o Dom Pedro estava viajando, ele estava viajando para Santos, mas a princesa Leopoldina recebe as cartas com essas exigências da corte, pedindo para ele voltar, querendo cortar o poder dele, e aí ela se reúne lá com o Conselho de Estado, os ministros todos, inclusive o ministro José Bonifácio de Andrade e Silva, um ministro muito importante nesse período, eles todos se reúnem e decidem que não tem mais volta, o Brasil vai ter que romper laço com Portugal mesmo, vai ter que fazer independência, envia essas cartas lá manda alguém levar as cartas lá para Dom Pedro. Dom Pedro estava viajando para Santos, e aí ele estava no meio do caminho, ele é surpreendido por essas cartas quando o mensageiro chega e encontra lá a caravana que ele estava, a tropa que ele estava, e ele recebe essa correspondência no dia 7 de setembro, quando ele estava ali próximo do rio Ipiranga. Tá? E aí ele teria então lido as cartas, né, e dado o grito, o famoso grito do Ipiranga, proclamando a independência do Brasil, né, o famoso independência ou morte. A gente sabe que todo esse acontecimento ele foi romanceado, né? Ele foi criado, ele foi idealizado, né? De fato não aconteceu assim, né? O Dom Pedro ele estava viajando, ele estava todo sujo, ele estava com mulas, tal, né? Estava cansado, viajando há vários dias, e não é essa figura heróica que nós podemos ver retratada nos quadros aqui, né? Então, de acordo com o historiador Caio Prado Júnior, um dos maiores historiadores do Brasil aí, né? Ele fala que a independência brasileira, na interpretação dele, foi, na verdade, um grande acordo aí entre essas elites, tá? Essas elites que já estavam incomodadas aí com essa interferência das cortes portuguesas, essa tentativa de recolonização do Brasil, elas entraram num acordo ali com o príncipe regente, né, com seus representantes, com os ministros ali, o Conselho de Estado, de que não tinha mais volta, de que tinha que romper laços de Portugal, mas percebam que as mudanças não foram, não teve mudança, né, basicamente, né? Não foi uma independência feita fruto de uma revolução, tal, não, né? Foi um grande acordo ali que eles romperam laços com Portugal, mas não mudou muita coisa, né? O príncipe regente português virou o imperador brasileiro, né? Não mudou, as elites continuaram sendo as elites, não mudou quase nada, tá? O povo foi deixado então à margem aí da participação dessa independência, né? Coisa que essas imagens que nós mostramos aqui tentam disfarçar, né? A gente pode ver essa de cima aqui, ó, é um quadro, né, foi pintado em 1844, então anos posterior, né, 22 anos depois da independência do Brasil, foi pintado por um francês e mostra uma visão romanceada ali com Dom Pedro erguendo o chapéu, né, gritando ali independência ou morte, e cercado de populares, de pessoas ali. E a gente sabe que as pessoas não participaram desse processo. Então, ó, percebam, essa é uma imagem criada para influenciar no imaginário, como se a população brasileira tivesse feito parte desse momento, né? Então, uma imagem que não corresponde à realidade. Outra imagem que não corresponde à realidade é essa aqui mais famosa, né? Que é o quadro Independência ou Morte, né? Do Pedro Américo. Foi pintado em 1888, tá? Então muito tempo depois
da independência, que aconteceu em 1822, tá? Então, ele também é uma forma de criar um momento heróico, né? E ali nós temos retratado lá Dom Pedro num cavalo bonito, erguendo a espada e gritando independência ou morte, cercado de militares ali, né? Um exército tal, os dragões da independência, né? Uma tropa que nem estava lá, né? O próprio pintor nem estava nesse momento, né? Ele pintou isso muito tempo depois, né? 66 anos depois, né? Do acontecimento é que esse quadro foi pintado. Então, percebam, ele não tinha nem nascido, né? O Pedro Américo. Então percebam que essa imagem é uma imagem que foi criada, foi idealizada. Não que isso não tenha acontecido. De fato, aconteceu ali. O Dom Pedro recebeu as cartas, ficou insatisfeito, não sei o que ele falou, mas ele rompeu ali, né, uma decisão que já tinha sido feita pelo Conselho de Estado lá atrás. Mas foi aquele momento ali de independência. Mas essa figura heróica de Dom Pedro erguendo a espada e sozinho gritando independência ou morte, isso tudo é uma criação de um momento idealizado, um momento heróico de fundação da nação, tá? Para falar que a nação foi fundada com um ato de heroísmo e tal, né? Tudo isso faz parte da imagem, da criação da imagem. Várias representações desse momento, como esses quadros, fazem parte então desse imaginário do país, né, de que o país foi fundado num rompimento com Portugal, tal, e nós vimos que na realidade quem estuda a história sabe que não foi muito bem assim, né? Na verdade não mudou muita coisa, as elites continuaram sendo as elites, o povo não participou de nada, né? Então isso, de fato esse acontecimento aí, as consequências da independência, de fato esse acontecimento demorou muito tempo para chegar a notícia de que Portugal tinha rompido lá, tinha se aliás, Brasil tinha rompido laços com Portugal, tinha se tornado um país independente, demorou, né? Porque não mudou nada. As pessoas continuaram levando as suas vidas, demorou meses, às vezes, semanas, né? Para essa notícia chegar no Brasil como um todo, né, em todas as localidades, e não mudou nada a vida dos brasileiros, né? Na verdade. A independência, de fato, não foi aceita por todos. Quando essa notícia chegou em alguns locais, no Nordeste, no Sul, né, na província Cisplatina, mas principalmente nas regiões do Nordeste lá, que eram mais próximas geograficamente de Portugal e tinha essa ligação, essa fidelidade, essa lealdade com Portugal, ela não foi muito bem aceita, essa ideia de independência, né? E aí nós tivemos movimentos de resistência, tá? As chamadas guerras de independência. Então, ó, não teve guerra no Brasil? Teve sim, quando foi decidido o rompimento de laços por essas elites brasileiras com Portugal, alguns locais do Brasil, né, algumas províncias do Brasil não apoiavam essa ideia e tentaram resistir, mas as tropas militares foram organizadas rapidamente ali, foram enviadas, e aí tivemos essas guerras de independência que vão de 1822 até 1824, tá? Em vários locais do Brasil, para tentar impedir com que o Brasil se fragmentasse, né? Ficasse nessa unidade territorial toda. Após a independência foi necessária então a construção de uma nacionalidade, dos símbolos nacionais, né? O Brasil passou a ser um império, então tinha que fazer um hino, uma bandeira, né? Os símbolos nacionais, né? E aí foi criado então essa ideia de nacionalidade, né? Essa ideia para unir todos esses povos tão diversos aí que compõem o Brasil. Tá? O Brasil ele vai se tornar uma monarquia constitucional, uma das poucas monarquias da América, né? Nós vimos na aula passada os movimentos de independência da América Latina, a grande maioria desses países que se formaram, que se tornaram independentes, adotaram a república, né? Formaram repúblicas, né? A não ser o México, né? O Haiti e o Brasil, né? Que vão ser monarquias aí, uma monarquia constitucional, tá? O Brasil vai ser uma monarquia. O rei vai ser o Dom Pedro, né? O monarca vai ser o Dom Pedro, vai se chamar de imperador, na verdade, né? A gente vai ter a formulação de uma constituição em 1824, que também foi bastante problemática, né? Portugal, para reconhecer a independência do Brasil, exigiu um pagamento de uma indenização, né, de 2 milhões de libras, né, uma quantia muito alta para o período. O Brasil teve que pagar, então o Brasil já começou a sua história em dívida ali, né, devendo aí para a Inglaterra, que é que emprestou o dinheiro para o Brasil conseguir pagar essa indenização para Portugal, tá?
Sobre esses símbolos, né? Aqui um símbolo é a bandeira do Império, tá? Essa bandeira foi adotada depois da independência, representando o Império Brasileiro, né? As cores lá, o verde e amarelo, representam as casas de Portugal, né? As casas, né, da família de Dom Pedro. Então, o verde era o brasão lá da Casa Bragança, o amarelo representava a casa de Habsburgo, né? A casa da mãe dele. E aí nós temos ali como símbolos a coroa, né, a coroa de diamantes ali, né, representando a monarquia, os ramos de café e tabaco, que eram os principais produtos que o Brasil estava começando a exportar nesse momento, tá? E nós temos ali a esfera armilar, né, com uma cruz de Malta ali, que é um símbolo da Ordem de Cristo, um símbolo muito importante que faz parte também do brasão português, né? Então mostrando essa ligação aí que o Brasil tem, né? Afinal o nosso rei era um português, né? E circundada ali por 19 estrelas, né? Mostrando ali as províncias do Brasil imperial, tá? Então essa é a bandeira adotada no período logo após a independência, né? O período em que o Brasil começa a sua história, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui, né, essa aula de revisão aí, isso é tudo matéria que vocês já viram, né, no ano passado. Essa aula de revisão sobre o processo de independência brasileiro. Vimos as influências, o que foi acontecendo até, de fato, o acontecimento do rompimento com Portugal e um pouquinho depois, né, o que aconteceu, as guerras de independência, o que aconteceu logo na sequência, tá? Façam as atividades do PET, tá? Acessem lá o aplicativo Conexão Escola 2.0, né? Nós estamos fazendo tudo lá pelo Google Classroom. Acesse as atividades, faça tudo certinho. Não se esqueça de marcar a atividade lá como concluída, tá? E a gente se vê semana que vem, ok? Obrigado. Acessem lá o nosso canal, tá? E se inscrevam no nosso canal e a gente se vê semana que vem. Um abraço.